Existe a possibilidade da história da crucificação não ser verdadeira e seria apenas para vibrar sofrimento? É a dúvida do Roberto Lupe. Muita gente, Roberto, pensa essa perspectiva. Mas, assim, isso surgiu basicamente no século IX e X e se espalhou depois como sendo uma espécie de contracorrente à valorização do homem, melhor dizendo, do ser humano Jesus, ou do Jesus produzido pelo catolicismo. Mas essa história ela tem toda uma gênese. Que história? O fato de que surgiu efetivamente, no século VI e VII, fontes que passaram a dizer que Jesus não havia morrido na cruz, que Jesus havia, sim, sido crucificado, mas retirado da cruz antes de morrer e recuperado. Jesus teria ido para a Índia e lá permaneceu durante muito tempo, vivendo até uma idade avançada, e teria terminado seus dias conhecido como um santo, que no aspecto islâmico hindu seria chamado de Santo Issa. Essa história surgiu lá atrás e, infelizmente, ela foi, inclusive, catapultada nos tempos mais recentes em torno da figura de Sai Baba, que meio que deixou pessoas ao seu redor pensarem que essa história era real. Como isso começou? Quando Jesus foi chamado, melhor dizendo, Jesus foi convidado, quando ainda estava, obviamente, vivo, pelos anjos de Sofia, ou de Rockman, para um encontro, porque, como Jesus já fazia 2 anos e meio que ele estava cumprindo o seu ministério público e nada dele se tornar o super-herói que todo mundo esperava que ele se tornasse, inclusive os anjos de Sofia e de Javé. Então, esses anjos pediram encontro com Jesus e ele, conforme é narrado nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, isso não está no evangelho de João, mas nesses outros 3 está lá descrito como sendo a transfiguração de Jesus. Jesus chama João, Tiago e Pedro, num certo fim de tarde, leva os 3 para um monte Tabor e os demais apóstolos ficam acampados lá na base do monte. E então, quando sobem, e João, Tiago e Pedro estão armando as tendas para passarem a noite ali, eis que uma nuvem envolve a montanha, na verdade era uma nave, coisa que vale, e seres, então, não humanos, ali se projetam. João, Tiago e Pedro caem no sono, devido às energias ali vibrantes. E qual foi o teor das conversas? Eu esclareço isso num livro chamado Jesus e o Enigma da Transfiguração. Aqueles anjos estavam ali cobrando de Jesus o fato de ele não ter se tornado o Messias, função para a qual ele havia nascido. Basicamente isso. E, como Jesus portava nele mesmo o genoma de Sofia Rockman, que havia sido cedido para ser inserido em Maria, Rockman estava meio impactado, porque ele também esperava que o avatar humano que ele criou cumprisse a ordem que ele deu, que era a ordem recebida de Javé, e Jesus não estava cumprindo. E o pior, Jesus havia usado os superpoderes dele nos primeiros 2 anos e meio do seu ministério público para, ao invés de fazer com que os humanos obedecessem, Jesus estava usando seus superpoderes para curar os vulneráveis. Mulheres com doenças, homens com doenças, leprosos,
aleijados, cegos, ressuscitou um, dois. Jesus não nasceu para fazer isso. Jesus nasceu para usar os poderes dele para criar um super exército judeu, para dominar os romanos, etc. E então Jesus, feito um ser humano, se encontrou com esses seres, e esses seres cobraram isso dele, e eles disseram que Jesus desse jeito ia terminar morrendo, porque estava atraindo o ódio do Sinédrio e das autoridades romanas, blá, 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 e disseram que iam intervir e tirar Jesus da terra. Jesus deu a ordem para eles não fazerem isso. Eles disseram que iam fazer para poder preservar o DNA emprestado de Sofia que estava no corpo de Jesus. Eu não expliquei isso no livro, porque tem um livro 2 sobre isso que eu terminei nunca lançando. E Jesus, então, disse que eles não invadissem, eles insistiram, então foi quando Jesus transfigurou-se, ou seja, mudou com o seu próprio poder, o seu corpo humano deixou de vibrar como humano e se transformou num padrão que era igual ao de Sofia e falou com os anjos na linguagem que eles usavam no sistema de capela, como maneira de demonstrar aos anjos que ele, Jesus, estava entendendo muito bem o que ele estava fazendo, porque os anjos achavam que o fato de Jesus estar como um ser humano, aquilo estaria, de certa forma, cegando o seu entendimento quanto à função que ele deveria desenvolver nesse ponto. Ele, então, pôs fim ao encontro, mandou os anjos ir embora, que não interferissem, que ele iria fazer o que ele achava que devia e acabou-se. Quando Jesus fez isso, Jesus começou a avisar que iria morrer, ressuscitar e depois voltava como autoridade celestial. Quando Jesus começou a dizer isso, foi um alvoroço muito grande nas plateias que observavam a vida de Jesus a partir de arquibancadas e camarotes situados em outros níveis da existência. Quando Jesus morreu, para surpresa de todos, que ninguém esperava que ele fosse se deixar morrer, porque ele tinha poderes para desaparecer, para sair flutuando a hora que quisesse, então ele se deixou morrer para tentar sensibilizar Javé. Mas pior não foi a morte, pior foi quando ele ressuscitou, que ninguém esperava que ele fosse ressuscitar, e devolveu a Sofia a mesma quantidade de elétrons com a marcação muito superior que tinha recebido quando Sofia emprestou a sua cota de genoma para inseminar Maria, para criar o corpo do bebê Jesus. O homem Jesus devolveu num padrão muito superior, e o próprio Sofia sentiu isso ao receber de volta. Então, qual o problema? O homem Jesus disse que voltaria no futuro, mas não nascendo novamente como ser humano, mas sim na sua condição de autoridade celestial. E para complicar tudo, uns 70 anos depois da crucificação de Jesus, quando João, o último apóstolo que ainda estava vivo, já perto dos 100 anos, Rockman, ou Sofia, procura João e faz com que ele escreva o Apocalipse. E o Apocalipse, na linguagem de entendimento, não para nós humanos, mas desses seres todos que estão nesse universo vizinho e em níveis primários de espiritualidade atuante, observando o que se passa aqui na Terra, esses seres entenderam que Rockman, ou Sofia, estava usando João para escrever um livro no qual ele, Rockman, ou Sofia, estava dando a palavra dele de que ele cumpriria aquilo que o seu avatar humano, Jesus, prometera quando estava vivo, ou seja, que no futuro voltaria, mas não como Jesus, e sim na sua forma celestial, que era de Rockman. Quando Jesus e Rockman firmaram isso, e o Apocalipse, ninguém compreende isso, mas é o selo de garantia, a promessa de Rockman em cumprir o que Jesus falou, Javé, entre aspas, mais ainda se sentiu traído por Jesus e agora por Rockman. O que é que Javé fez? Um século depois disso, Javé manda os seus anjos entregarem aos rabinos Shimon Bar Yochai, ou Bar Yochai, as teses que nós hoje chamamos os postulados da Kabbalah, ou da Cabala, como se diz por aqui. E na Cabala, ou na Kabbalah, o próprio Javé
havia tomado do que Enoque, a moda Metatron, havia feito, que tinha sido explicar para os anjos e Javé as encarnações da chamada 10 Seferatos da árvore da vida, ou seja, de uma genealogia divina. Mas isso é muito complicado de falar aqui. Então, essas teses, junto com o conceito do Tikkun, os anjos de Javé entregaram a Shimon Bar Yochai, rabino, e então os judeus passaram a pensar que o Tikkun, que em Cabala, que significa, em termos cabalísticos, o reparo que precisa ser feito tanto na obra como no Criador caído na própria obra, a Cabala não usa a expressão caído, diz é Deus exilado dentro da própria obra. Eu explico isso no livro Tzim Tzum, o exílio forçado do Criador. Então, Javé cria a Cabala como forma de, entre aspas, mostrar aos judeus que ele continuava no comando, que o tal Jesus, que 2 séculos antes havia sido crucificado, foi o Messias que ele mandou, mas que desobedeceu, e ele continuava no comando, mas quando a Igreja Católica, no século IV, melhor dizendo, quando o Império Romano criou a Igreja Católica no século IV e sumiu com a figura de Javé, porque na hora que criou a Santíssima Trindade, inventou lá um conceito de um Deus que era igual ao Espírito Santo, igual ao Filho Jesus, e com isso o Deus judeu desapareceu. O conceito, Javé ficou de novo absolutamente furioso, e foi por isso que, 2 séculos depois, ele escolheu Maomé, e através de Maomé surgiu a revelação alcorânica. Gabriel, um dos anjos de Javé, chamado Ayagrael, mas chama-se Gabriel na linguagem comum, esse ser pegou o coitado do Maomé pela garganta. Maomé era gago, e Maomé, quando estava possuído por aquela força, recitava, ele era analfabeto, gago e analfabeto, e produziu um belíssimo compêndio de 114 suratas, ou seja, 114 capítulos, tudo memorizado, porque na época não existia sequer alfabeto arábico. E o que é que surgiu junto com Maomé? A história de que Jesus não era Deus, como a Igreja Católica estava falando. Olhem bem, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Quando o Islã surgiu, Maomé dizia que Jesus, segundo o que Gabriel falava, não era Deus, como a Igreja Católica terminou igualando Jesus a Deus. Maomé, mandado por Gabriel e Alá, porque Javé agora para os árabes se apresentou como Alá, lá atrás se apresentou aos arianos como Brahma, né? Aos judeus como Javé, aos árabes como Alá. Então agora a história era Jesus não era Deus e também não tinha ressuscitado. Por quê? Porque se Jesus tivesse ressuscitado e feito do defunto dele o que fez, ele estava demonstrando a Javé que ele, como ser humano e ressuscitado, mandava na obra de Javé, tanto ou mais do que o próprio Javé, porque fazia o que queria com seus superpoderes. Então, Javé tentou destruir isso através da revelação via Maomé, e foi com Maomé que surgiu a história de que Jesus não era igual a Deus, Jesus não tinha ressuscitado, porque Jesus não tinha nem morrido na cruz. Então, essa história surgiu com Maomé. Na verdade, foi Gabriel que falou isso via Maomé. Então, desde que o Islã surgiu no século VII, VIII, IX, essa história foi ganhando peso como sendo uma contra-informação de Javé, que queria que europeus e árabes, ou seja, cristãos e muçulmanos, obedecessem a ele, Javé, e não ao Deus da Igreja Católica, que era Jesus feito Deus, que não era ele, Javé. Então, para isso, Javé usou Gabriel, usou Maomé, para, através do Islã, acabar com a história de que Jesus ressuscitou e que, portanto, ele não era Deus. Vejam como a coisa é
Então não falta dignidade a Javé, seja lá quem for. Maomé, diga-se de passagem, foi extremamente reto, correto. Maomé fez tudo o que Gabriel disse para ele, e ele, de boa fé, reproduziu tudo o que Gabriel fez. Tudo que Alá queria, ou seja, Javé queria de Maomé. Maomé foi 100%. E foi tão honesto que ele disse, eu sou só um profeta, eu não sou nada além disso. E disse, antes de mim, Jesus foi outro grande profeta escolhido por esse mesmo Deus, só que aquele se chama Alá e lá ele se chamava Javé. Então, Maomé falava respeitosamente de Jesus. Apenas achava que ele não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, até porque o corpo dele estava na Índia, lá sepultado. E que história é essa da Índia? Então, agora vamos. Jesus, na sua adolescência, viajou algumas vezes financiado por José de Arimateia, que era amigo do pai de Jesus. E quando José, pai de Jesus, morreu, José de Arimateia, que era um comerciante judeu que tinha também cidadania romana, porque vendia certos metais ao Império Romano, e vendia muita coisa a todo mundo, então tinha caravanas para vários lugares, e José de Arimateia convenceu Maria a deixar Jesus seguir como homem de confiança dele, José de Arimateia, nessas caravanas, para diversos lugares. E para assim Jesus poder, na sua idade juvenil ainda, fazer as perguntas que ele fazia e ninguém sabia responder. Então, Jesus foi nesses lugares financiados por José de Arimateia. Eu produzi um livro sobre isso, Jesus e o Druida da Montanha, que conta uma dessas viagens. Né? Mas Jesus foi na Índia também, foi na Pérsia. Jesus foi nos lugares onde os reis magos que visitaram quando ele era bebê, não eram reis, eram sacerdotes magos. Então, Jesus esteve na Índia e lá ficou algum tempo e criou um grupo que muito o adorava, mas ele disse, olha, eu tenho que voltar, mas eu prometo a vocês que virá alguém em meu nome no futuro. Então Jesus voltou da Índia e pediu ao irmão dele, que é Judas Dídimo Tomé, o nome do irmão Maria, teve Jesus virgem, mas depois que Jesus nasceu, Maria e José transformaram-se num casal humano normal, tiveram relações sexuais, irmãos e irmãs, e um desses irmãos chamava-se Judas. Só que Jesus era a cara de Maria, e Judas era a cara de Maria também, então Judas era muito parecido com Jesus. E o pessoal havia colocado o apelido em Judas, tanto que em grego ele era conhecido como Dídimo, e em aramaico como Tomé, porque Judas Dídimo, ou Judas Tomé, significava o gêmeo. Mas o gêmeo aí era só uma expressão brincalhona de tanto quanto ele se parecia com o irmão mais velho, Jesus. Então, Jesus pede a Judas que, quando, após a morte dele, Judas fosse lá na Índia, levando o abraço de Jesus, que tinha estado lá, mas que não ia poder retornar. Então, e Jesus pediu a vários dos seus apóstolos e discípulos quando os espalhou pelo mundo. Então, quem foi para a Índia depois da morte de Jesus? Foi o irmão dele, que terminou morrendo lá, e o corpo do tal Santo Issa, segundo o que a espiritualidade imagina saber nos seus anais, é o do irmão de Jesus. Então, vejam bem, a pergunta do nosso irmão é sobre a morte, sobre o fato de Jesus não ter morrido na cruz. Ele morreu. E a espiritualidade sabe disso. E, assim, até o espírito que me anima, que na época era um soldado romano que estava lá ao lado de Jesus e que participou da crucificação, sabe que ele morreu lá. Então, é essa a resposta que eu posso dar ao irmão que nos perguntou. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino
com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.